os nossos métodos de solução, tá? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai ver equações separáveis, tá? São bem rápidas de solução. Uma equação diferencial, uma equação separável, nada mais é do que uma equação nesse formato, tá? O que nós podemos dizer é o seguinte: nós podemos, tá? Uma equação separável é uma equação na qual eu posso separar as variáveis, tá? Nesse sentido, aqui só dependo de y, aqui eu só dependo de x, tá? Então, eu posso colocar essa equação da seguinte forma: q de y igual a dy, vezes dy é igual a p de x dx, tá? Eu não coloquei o sinal negativo aqui, tá certo? Porque isso aqui é uma função, tá? Então, na verdade, o sinal negativo vai ser incorporado à função. Então, quando eu falo em separar, é no sentido de jogar x para um lado, as variáveis que envolvem x para um lado, tá? E as variáveis que envolvem y para o outro lado, tá? E a maneira de resolver esta equação, tá? É só eu calcular a integral em ambos os lados dessa equação, tá? Aqui eu tenho envolvido apenas a variável y, então eu calculo a integral em cima da variável y, e aqui envolve apenas a variável x, eu calculo a integral em cima da variável x, tá? Só que eu posso fazer isso tudo sem precisar fazer essa passagem de um lado para o outro, tá? Porque eu teria que fazer regrinha de sinal, tá? Nós sabemos que se a integral existe, tá? Então a integral da soma, se eu pego duas funções a e b, tá? Então a integral da soma nada mais é do que a soma das integrais, tá? Então o que eu tenho é que com essa regrinha aqui da integral da soma, se a soma das integrais, se as integrais existem, tá? Então a solução seria isso. Aplicando a integral a ambos os lados, né? O que eu tenho vai ser o seguinte, né? Vai ser a integral de p de x dx mais... Aí, como as variáveis são diferentes, tá? Então automaticamente a integral da soma é a soma das integrais. Aí ficamos com a integral de q de y dy, tá? É igual a integral de zero, tá? Como nós estamos, a nossa variável que a gente está querendo achar é em função de x, tá? Então eu coloco aqui dx, tá? Só que a integral de zero com relação a x, isso aqui vai dar uma constante, tá? Nós vamos chamar de c, tá? Então c é igual a uma constante, tá? Então tá aí o nosso método de resolver uma equação diferenciável, tá? Separável, tá? Só eu calcular essa integral em ambos os lados, tá? Vamos só pegar aqui alguns exemplos, tá? Então, um exemplo 1 aqui que eu peguei, vamos lá, 1 menos y ao quadrado dy, tá? Menos x ao quadrado dx igual a zero, tá? Então, vamos resolver essa equação diferencial, tá? Então, eu posso usar esse método aqui, tá? Então, aplicando a integral, então, eu fico com a integral de 1 menos y ao quadrado dy menos a integral de x ao quadrado dx igual, né? Nós já sabemos que a integral de zero é uma constante, então eu já posso colocar aqui que isso aqui é igual a uma constante, tá? Preciso estar colocando de novo com a integral de zero, tá? Já posso ir direto. Ora, mas quem é a integral de 1 menos
y ao quadrado, né? Então isso aqui vai dar y menos y à terceira sobre 3, né? Menos, aqui ficamos com x à terceira sobre 3, tá? Igual a uma constante. Aí eu queria só um pequeno comentáriozinho aqui, tá? Quando você calcula essa integral aqui, tá certo? Posso até colocar aqui, tá? Vamos lá. Quando você calcula essa integral, tá? Aparece uma constante, digamos C1, tá? Bom, menos. Quando você calcula essa outra integral aqui, tá certo? X ao quadrado, opa, x à terceira sobre 3, né? Quando você calcula aqui, você vai ter uma outra constante, C2, tá? E vamos chamar essa constante aqui de zero, que a gente calculou, né? Como sendo C3, tá? Então, vamos colocar assim, de 0 dx, tá? Então, a integral de 0, 1/7C3, tá? Bom, você pega essas constantes C1, C2 e C3, junta todo mundo, tá certo? E chama ela de C, porque ficaria C3 menos C1 menos C2, tá? Então, chama essas três integrais de C, tá? Aqui foi exatamente isso. Quando nós calculamos a integral aqui, tá? Aqui vai aparecer uma constante C1, tá? E aqui vai aparecer uma constante C2. Você junta tudo numa constante C, tá? Bom, então vamos lá. Então, nós ficamos com a nossa equaçãozinha, tá? Da seguinte forma, tá? Posso multiplicar aqui o 3, tá? Então, ficamos com 3y menos y à terceira, tá? Menos x à terceira, tá certo? E quando eu passar esse 6 tudo para o outro lado e passar o 3 multiplicando, tá certo? Vai ficar 3 vezes uma constante. 3 vezes uma constante continua sendo uma constante, tá? Então, eu posso chamar essa constante de C, tá? E daí, está aqui a minha solução da minha equação diferencial, tá certo? Desse problema. Aqui é a minha solução geral, tá? Aí entra naquela velha história, dado uma condição inicial, se eu der uma condição inicial, tá? Eu consigo achar um C1, um C2. Lembrando, a minha solução ela foi dada de maneira implícita, tá? Ela foi dada de maneira implícita. Então, geralmente as equações diferenciais, tá? As soluções delas, elas são dadas de maneira implícita, tá? As condições iniciais é que vai levar, às vezes, a uma solução não implícita, tá? Mas é isso. Aí vamos resolver essa segunda equação diferencial, tá? Onde agora ele dá uma condição, ou seja, y de 0 é igual a 1, tá? Exatamente para eu achar aquela constante que ficou lá indeterminada naquele primeiro exemplo. Tá? Bom, então vamos transformar isso aqui primeiro, transformar isso numa equação diferencial separável, tá? Então nós sabemos de antemão que y' nada mais é do que dy dx, tá? Então passe esse denominador aqui para o outro lado, tá? Só que agora com a expressão, tá? Vou colocar aqui. O que nós temos é que dy dx, né, é igual a 4x menos x à terceira sobre 4 mais y à terceira. Tá? Então, passe o denominador para lá. É claro que, em termos matemáticos, isso não tem sentido, tá? Mas, na prática, é exatamente isso que acontece, vamos dizer assim. Tá? Teoricamente, isso não tem sentido, mas na prática é isso que acontece. Então, nós ficamos com 4 mais y à terceira dy, tá? É igual a 4x menos x à terceira dx, tá? Então, é isso que eu tinha comentado. Na prática, isso acontece. Na prática, isso acontece, tá? Teoricamente, você estudando análise, né?
isso não tem sentido, tá? A questão mais de notação que a gente usa essa parte prática, né? Bom, aí aplicando a integral, tá? Aplicando a integral, né? Então nós ficamos com a integral de 4 mais y à terceira dy é igual à integral de 4x menos x à terceira dx, né? Só que essa integral aí, né, vai nos dar 4y mais y à quarta sobre 4, né? Mais uma constante, mas eu vou juntar a constante tudo de um lado só, tá certo? E isso aqui vai nos dar 2x ao quadrado, né? A integral de 4x é 2x ao quadrado, menos x à terceira, nada mais é do que x à quarta sobre 4, tá? Mas juntei todas as constantes numa só, que eu estou chamando de c, tá? Bom, posso ajeitar aqui essa equaçãozinha aí, né? Então isso aqui vai ficar 16y mais y à quarta, né? Passo o x para cá também, né? Então fica menos 8x ao quadrado, tá? Aí aqui fica menos x à quarta, tá? Igual, aí de novo, tá? Ficaria 4 vezes a constante, tá? E passaria o 4 lá, ficaria 4 vezes a constante. Só que 4 vezes uma constante continua sendo uma constante, tá? Eu não vou colocar, chamar essa constante de k, digamos, 4 vezes a constante k, porque continua sendo uma constante. Então, se eu vou chamar de k ou c, isso não vai importar muito, tá certo? Então, não tem problema de você usar a mesma notação para constante, tá? Ela continua sendo uma constante. Você vai multiplicar por qualquer valor, somar com qualquer valor que seja constante, então isso continua sendo uma constante, tá? Aí você pega, bom, a condição inicial que você tem é o seguinte, tá? Como y de 0 é igual a 1, então o que você tem é o seguinte, essa condição nos diz o seguinte, né? Se x for igual a 0, tá? Então, tem muito então, né? Então, tá aqui. X igual a 0 implica que y é igual a 1, tá? Então, condição inicial diz exatamente isso. Então, você substitui esses valores na minha equação aí, tá? Então, y é igual a 1 e x igual a 0, tá? Então, eu fico com 16, né? 16 vezes 1, mais 1 à quarta, que vai dar 1, né? Então, mais 1, tá certo? E substitui x igual a 0. Então, fica 8 vezes 0 ao quadrado menos 0 à quarta. Então, isso vai dar 0, tá? Então, nós ficamos com isso aqui igual a c, tá? A outra parte deu 0. Então, você encontrou que c vai ser igual a 17. Tá? Logo, a sua equação diferencial, na verdade, é 16y menos y à quarta menos 8x ao quadrado menos x à quarta. Isso aqui é igual a 17. Tá? Bom, então está aqui a nossa solução da nossa equação diferencial, dada de maneira implícita, tá? E essa solução é única, tá? Exatamente porque eu tenho a condição inicial. Tá ok, pessoal? Bom, a parte de... vamos resolver esse outro exemplo aqui. X, seno de x dx, mais 1 menos 6y à quinta dy igual a 0, onde nós estamos considerando que o y aplicado ao ponto π, isso seja igual a 0. Né? Vamos tentar encontrar a nossa equação diferencial, né? Em função da constante, né? E com essa condição inicial aqui, né? Determinar quem é esta constante. Tá? Então vamos lá. Como isso aqui é uma equação separável, né? Então, aplicando, aqui só depende do termo x e aqui só depende do termo y. Então, nós podemos
aplicando a integral a ambos os lados, então, vamos lá. Então, ficamos com a integral de x seno de x dx, mais a integral de 1 menos 6y à quinta dy, né? Igual, né? Então, ficamos com a integral de zero, dx ou dy, isso não vai importar muito, né? Então, já sei que isso aqui vai dar uma constante, né? Vamos só calcular aqui esse valor, né? Vou deixar essas contas aqui para vocês, tá? Mas vamos colocar aqui a primeira integral. A primeira integral é por partes. Vou colocar assim, por partes. Por partes. E tem-se, né? Então, a primeira integral, tá certo? Fazendo isso aqui por partes, você vai encontrar na primeira integral menos x, cosseno de x, mais seno x, mais seno x, e na segunda integral, tá? Então a primeira integral x seno x dx dá exatamente menos x cosseno x mais seno x, tá? Só é fazer a integração por partes, tá? A segunda integral é a integralzinha simples, né? Que nós vamos encontrar o seguinte, né? Então a integral de 1 é y, né? Menos a integral de 6y à quinta, né? É y à sexta, né? Isso aqui igual, né? Então a integral de zero é uma constante, tá? Lembrando que nessa integral aqui eu saio uma constante, tá? A integral aqui também sai uma constante. Aí você soma todas as constantes desse lado de cá, ficamos com apenas uma constante c, tá? Bom, está aqui a nossa a solução dessa equação diferencial, tá certo? A solução desta equação diferencial, só que de maneira implícita, né? Então, a solução geral, vou colocar aqui, solução geral, né? Só que ele dá uma condição, né? Ele diz que y de π é igual a zero, né? Ou seja, quando x for igual a π, o y vai ser exatamente zero. Bom, eu quero determinar exatamente essa constante, né? Então, vamos colocar aqui. Quando x for igual a zero, temos y igual, x igual a π, temos y igual a zero, né? Assim, bom, pega este valor, tá certo? X igual a π e substitui lá na equação diferencial, né, que nós encontramos, tá certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui fica o seguinte, fica menos π, né, cosseno de π, né, mais seno π, né, mais o y, quando x for igual a π, o y vai ser igual a zero, né? Aqui você tem exatamente isso. Y de π é igual a zero. Então isso aqui vai ficar zero, menos zero à sexta, né? Isso aqui é igual a constante, né? Bom, cosseno de π, seno de π é igual a zero,
né? E cosseno de π é igual a menos 1, né? Então fica menos π, né? Que multiplica menos 1, né? Igual a c. Ou seja, daqui nós tiramos que c vai ser igual a π. Tá? A nossa solução particular, eu fico com o seguinte, né? Eu posso ajeitar isso aqui, né? Então, posso fazer isso aqui assim. Y a sexta, né? Menos... Não, eu posso colocar Y, menos Y a sexta, tá? Menos x cosseno x, mais seno x, igual ao valor de C, que é π. Tá? Então, essa daqui, certo? É a nossa solução, que eu vou colocar aqui. Solução particular. Tá? Bom, então, são exemplos que nós fizemos aí de equações equações diferenciais separáveis, tá? Só a aplicação da integral direta. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre equações separáveis, tá, pessoal? O livro tem bastantes exemplos para serem realizados, bastante exercícios, né, para serem realizados, tá? Bom estudo para vocês, tá, pessoal? Quem gostou desse vídeo, dá uma curtida nele para espalhar esse vídeo para outras pessoas. Ok, pessoal? Até mais!